Bem-vindos ao canal Falando por Miniaturas e hoje estamos aqui com Ford Mustang GT da AutoArt. Esse carro aqui ele é muito... Cara, esse carro é muito maravilhoso, tá? Em questão de proporção e de acerto. Esse carro aqui ele é da segunda versão, tá? Da AutoArt. A primeira versão Bullet vinha com aquela caixa do Bullet, né? Com a plaquinha aqui do Bullet, né? E na segunda versão acho que eles perderam a licença e lançaram o carro desse jeito aqui, né? Todo clean, tal, do mesmo jeito, igual, mas como um Mustang regular. Então lá não tá escrito Mustang Bullet na caixa, só tá Mustang GT 68, né? E esse carro aqui também é um Bullet, né? Só que não é o Bullet oficial. E muitos pedem o dobro do valor desse carro aqui só por causa da caixa e da placa. Para mim é a mesma coisa, né? Os dois são o mesmo. Ah, mas esse é mais novo e tal. É grande bosta, porque não mudou absolutamente nada no carro. Esse carro é um molde antigo da AutoArt, já é do começo dos anos 2000, então ele tem algumas coisas em que ele é mais detalhado e outras que ele não é tão detalhado. Mas a AutoArt ela se garante na questão das proporções do carro, né, e da forma como a carroceria ela é acertada. Esse carro tem um visual impecável. O visual desse carro aqui ele é tão bom. É um negócio tão... Acho que tem uma poeirinha aqui, ó. Uma poeirinha, ó. Gente, tá tendo uma obra aqui do lado da minha casa. Eu tô tirando a poeira aqui. E eu vou gravar com a obra mesmo, tá? Então aqui, gente, aqui a gente tem aqui um carro muito bem acertado em questão de linhas e proporções. Esse vídeo aqui, vou mandar um abraço pro Carlos Gabriel lá do Paraná, que é louco nesse carro aqui. Eu vou mandar um abraço também pro Carlos Júnior, lá de Lages, que odeia esse carro. Pela questão de faltar coisas, né? De não ter a roda original e tal. Então um abraço aí pros dois Carlos, tão próximos geograficamente, mas tão distantes em quesitos de opinião. Para mim, é uma miniatura muito bela e muito bem acertada. Esse carro tem motivos para ser tão bonito. A questão da caixa de roda é a primeira delas, né? Eu acho o seguinte: 99% da miniatura tá em questão de acerto de caixa de roda. Onde você pode ver que a carroceria ela é bem abaulada e ela entra um pouco para trás da roda, e a roda ela fica um pouco para fora. E os Mustangs são assim. Se você pegar o Mustang Bullet na foto lá, dele fazendo a curva e tal, você vê que o perfil do pneu, que o pneu ele fica um pouco para fora da caixa de roda. Você tem esse caimento lateral aqui que é muito bem feito, e toda a questão de vinco. A AutoArt tem essa questão boa de acerto de vinco, de acerto de carroceria, de acerto de fresta, né? E principalmente de altura, porque o carro ele é acertado, a altura em relação ao solo é muito boa, não é nem muito baixo nem muito alto. A caixa de roda ela não cobre nem tanta roda, nem fica tão para cima, né? Não é alto. E isso tem muito a ver também com o fato da suspensão não ser funcional. Então eles podem acertar a postura do carro, né? Olha como é que esse carro tem postura, de acordo com o que é o carro de verdade. E isso aqui é um ponto totalmente positivo para a AutoArt, né? Questão de vinco, olha isso aqui, o acerto, né? A forma como a luz ela se casa com o carro, né? E todas as formas. É um carro com pouca porosidade, não tem muita. Olha como é que o carro é lindo, muito destacado. O modelo da Bullet, o carro do filme Bullet, ele é ano 68. Para quem não sabe, o jeito mais fácil de achar, de ver um 68 aqui é pelas setinhas aqui, né? Os indicadores de seta e entrada de ar aqui que é diferente, tá? Poucas fabricantes fizeram um Mustang Fastback. Foi a RTL, que tem um modelo que é mais simples, muito mais simples que esse, mas tem uma boa proporção. A Maisto, que por incrível que pareça, eu gosto dos Mustangs da Maisto, eu acho bonito, já tive um, tá? E você tem os da Greenlight. E os da Greenlight tem o pecado, porque se não fosse isso, eu teria de ter o teto muito errado. O teto
Mustang da Greenlight mata o carro inteiro. Então eu acho que às vezes é até mais interessante você tomar isto do que o da Greenlight, se você se você tiver toque com esse negócio de formato de miniatura, porque miniaturas tendem a sair erradas e não certas. Esse é um ponto, né? E é o que eu acho. Eu acho o seguinte: você tem que olhar a miniatura de acordo com o que ela é. Porque se você pegar uma base comparativa muito elevada, a miniatura você ofusca a outra, né? Mas elas são fabricadas em contextos diferentes. Aqui, um maravilhoso pneu, que não tem escrito nenhum, ele é só um pneu Firestone padrão, com essas rodas Torque and Trust, com aros de alumínio, né? Pintura fosca. Linda a roda desse carro, e a perfeição com que ela se projeta em relação à carroceria e à caixa de roda, né? É um carro muito fotogênico, é um carro para fazer fotos realistas, né? Olha o acerto desse carro, né? Ele é lindo nesse ângulo, olha a perfeição que é a questão das proporções, de como a carroceria ela acaba entrando um pouco para dentro da roda ali, ó. E a roda ela sai para fora do carro, né? Porque às vezes a roda fica muito para dentro da carroceria e você perde o visual. E aqui não. Então aqui você tem o visual incrível, né? O verde escuro casando com todos os cromados do carro. E aí nesse ângulo aqui você consegue... Olha o tanto de informação que você tem vendo o carro desse ângulo. Você tem a cor verde escuro, né? Uma cor meio morta, mas destacada pelos cromados. E ali você tem um volante vendo o carro desse ângulo, né? Tem um volante ali muito bem feito com aro de metal. E quando você vê isso tudo, né, a proporção do carro, a forma como o carro é feito, a forma como as peças se encaixam, e você vê isso tudo de uma forma só, é muita informação, muita coisa boa para processar. E aí você não sabe explicar o porquê que esse carro é tão bonito, né? Você tem que os vincos do teto, né, muito bem acertadinhos. A ponteira do escapamento aqui muito bem feita, inclusive, ó, ela é oca. É oca, gente, tá? Toda a questão de construção da miniatura é muito avançada, muito bem destacada. Então eu acho que eu fiz um comentário aqui, mas eu vou mostrar esse carro parte por parte aqui para vocês também, que eu acho que vale a pena comentar. Lembrando que o Mustang Auto-Art saiu em poucas cores, saiu nesse verde, saiu no vermelho com a roda dourada. Eu tive o vermelho com a roda dourada e tive problemas em relação à pintura da roda. Na época o cara foi me vender o carro e eu perguntei: a roda do carro tá amarelada? Porque o carro tem uma tendência a amarelar. Ele falou que não tava, eu comprei, tava. Eu devolvi, mas arrumei uma briga do caramba por causa dessa questão das rodas amareladas, até porque o carro estava caríssimo os valores da época. E você tem o 67 também, que pra mim é mais bonito que esse, muita coisa dourada, mas ele tem seus problemas de pneu e tal, né, e algumas outras coisas. Então eu preferi ficar com esse aqui. Esse carro aqui tem o farol desse carro é lindo. O para-choque aqui tem uma rebarbinha ok aqui, mas ele é muito bem casado. A grade aqui é uma telinha vazada. Olha como a grade é bonita. Mustang GT. Grade boa para agarrar um pouquinho de poeira também. Toda a questão de detalhamento lateral desse carro é incrível. Olha como é que os vincos vão até a entrada falsa de ar e como a carroceria é bem trabalhada. Frestas da porta muito bem casadinhas, não tem muita folga nas portas, os frisos são muito bem encaixados, tá? Né? É um carro que o piloto ele dirige bem no centro do carro, né? Praticamente sobra a mesma coisa para trás e para frente, né? Um carro bem bacana assim, se você for ver por esse ângulo, né? Aqui as rodas traseiras, né? Você tem o detalhamento do disco de freio, muito bom. E a forma como a luz ela bate no carro é incrível. O Auto-Art acertou muito nas formas do carro. Olha o visual disso aqui, o visual fotográfico do carro.
em qualquer ângulo. AutoArt foca muito em acerto de miniatura, em como a miniatura é feita. Visualmente parece um carro de verdade. Visualmente parece um carro de verdade. Isso aí é... E o Mustang Bullitt, ele tem algumas modificações, né? Ele não tem o friso lateral, eles tiraram o cavalinho da frente. Eles queriam fazer um carro discreto, botaram as rodas, né? As rodas Torque and Trust. E o volante ali é estilo Valroad, né? Não é igual os originais, né? Então isso aqui tem muito acerto. Tem um bom trabalho de física. Esse carro tem um problema crônico, tá? Às vezes os frios ficam meio pretos. E aqui eu refiz ele em body metal foil, tá? E aqui desse lado ainda é o original, com leves desgastes. E você tem a simulação aqui da... Não sei se é da borracha do vidro, mas destaca um pouco o friso, essa parte preta em volta. Aqui você tem os limpadores, a grelha. Esse carro eu inserei ele, então ficou um pouquinho de cera aqui que eu tenho que tirar depois, né? Mas no geral, a miniatura é linda. É muito bonita mesmo, tá? Padrão AutoArt, né? Que a traseira... Vamos dar uma olhada na traseira de uma forma minuciosa. Empolguei. Olha, cara, o visual disso aqui. É. O cara falando, altaço no meio da rua, puta que pariu. Então você tem esse destaque aqui, a traseira do carro, o brilho. Aqui você tem um Mustang escrito. Eu não lembro se no filme tem um Mustang escrito da mesma forma, se eles tiraram. Aqui os frisos, a qualidade da lanterna é muito boa, né? Com todo aqui os frisos aqui em volta, a tampa do bocal escrito GT, né? Com o furo que tem aqui a tranca, né? Cara, muito bom. É muito bom. O carro é muito bem acertado. Dependendo do ângulo que você olha, ele fica mais esticado. Dependendo do ângulo que você olha, ele fica mais compacto. Eu acho que nessa parte visual, a AutoArt matou, tá? Não tem o que falar de questão de proporção. Raros são os carros da AutoArt que tem falha nessa parte. Óbvio, não é um carro 100% perfeito, como eu vou mostrar para vocês. Mas eu acho que vocês deu para vocês terem uma boa noção de como ele é bem acertado, da questão dos vincos, né? Aqui ele tem os indicadores de seta ali com as entradinhas de ar. Cara, então é uma miniatura bem trabalhada. Esse carro meu ele tem um leve defeito, tá? Ele não vem com antena, a maioria das pessoas quebram a antena desse carro. Mas eu acho bacana. Outra coisa, a cunha de comentário, eu vou pegar o modelo da Lane para vocês verem. Esse vídeo não era para ser um comparativo, tá? Mas ele acabou virando, sem querer. Porque eu gravei esse vídeo uma vez, né? Mas a iluminação tava ruim, era muito de manhãzinha. E, assim, ficou uma bosta. Então, assim, eu decidi regravar. E que tal, Lane? Lembrando, oh meu Deus, a frente é muito diferente. Não, não. Esse é um GT500 KR Shelby. Então a frente aqui, ela é trocada, tá? A frente aqui, ela é mais trabalhada e tal. Mas o grosso do carro, visualmente, é o mesmo. E você vê claramente a diferença. Eu não tenho o Shelby GT500 da AutoArt. A diferença de roda, de pneu. Cara... A maior cagada que a Lane fez nesses carros foi botar esse pneu de caminhão no carro, sendo que esse carro tem um pneu que tem, sei lá, metade do perfil desse aqui. Entendeu? Esse pneu aqui é muito grande pro carro. E a roda é muito para dentro. Então você já quebra ali o visual em uns 80%, entende? Olha só, olha como esse carro tem muito mais acerto em proporções do que o Lane. Inclusive o Lane ele tem essa questão que eu falo da caixa de roda traseira, né? Enquanto aqui no AutoArt a roda ela sai para fora do jeito que tem que sair, né? O carro não tem lata sobrando. Esse aqui não. Esse aqui ele já tem a roda mais para dentro e não é tão saltada para fora. E você pode pegar o 500KR original, você vai ver que a roda dele é mais saltada para fora. Então
o carro tem essas diferenças visuais. Em termos de trabalho de carroceria, não tem, é inegável. Os dois são muito bons em vinco, né? Em alinhamento de porta. Mas tem essa diferença. Outra diferença absurda: farol. O Edmerson adora falar que o farol do Lane é feio. E realmente, o farol do Lane, em questão de aro, não é tão trabalhado quanto do AutoArt. Então você tem essas diferenças visuais aí marcantes. É o que eu falei. Se tu tá com leão, com escorpião no bolso, e você tem dinheiro pra comprar um, você tem que decidir o que você quer. Porque eu não tô metendo pau nisso aqui não, tá? Esse carro aqui tem umas partes aqui que eles dão uma surra nesse AutoArt, eu vou estar mostrando pra vocês. Mas vocês têm que escolher. O que vocês preferem? A proporção ou que esse carro esconde debaixo do capô, né? Interno e por baixo. Esse é o ponto. São dois carros aí, muito bem feitos, mas com pegadas distintas, porque são de fabricantes distintas. Né? E é isso aí que eu vou tentar mostrar para vocês. Não é um vídeo comparativo, é um vídeo sobre esse carro. Mas acabou que esse aqui apareceu também. Dane-se, o canal é assim mesmo. Então vamos falar aí do motor desse carro. Então vamos falar aqui um pouco do motor dele, que é uma parte bem legal aí do carro. E alguns comentários, né, algumas particularidades que esse carro tem. E que os AutoArts têm. Esse carro aqui tem um motor 390, família FE, né, o Hypo, né, High Performance, ou S-Code, né, como eles falam, né, que era o GT 390. Motor aí de 325 HP, 427 libras de torque, que dá quase uns 50 kg aí, 10,5 de taxa. Carburador Holley, de corpo quádruplo. Esse carro, gente, é o que eu falo, AutoArt. A AutoArt, ela não tem um padrão muito certo de miniaturas. Tem miniaturas da AutoArt que tem um motor extremamente trabalhado, né, é até exagerado, que são alguns modelos, né? E alguns AutoArts, eles têm esse trabalho externo aqui primoroso, mas não tem o mesmo destaque aí debaixo do capô. Você tá falando que o motor é feio? Não, ele tem um bom formato e tá tudo aqui, mas poderia ter mais trabalho. Aqui você tem o distribuidor, tá certinho com os cabos de vela. Você tem aqui o avanço, o respiro do cáter, né? Os gases do óleo eram jogados de volta pro filtro e tal. Aqui você tem as barras anti-torção, padrão Ford, reservatório do limpador. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Mas falta um trabalho, uma ornamentação maior. Tem aqui também a mangueira do ar quente e tal, né, o scoop aqui. Tem o auxiliar, o relé auxiliar de partida, mas falta tipo o cabeamento e tal. Oh, mas você tá com frescura. É o que eu tô falando isso, porque o carro, ele é uma miniatura cara. Essa miniatura é cara. Entende? E tem alguns pontos que ela não entrega tanto quanto outros, né? Por exemplo, a bobina aqui, essa bobina aqui é cromada, ela é fundida na tampa de válvula, não é uma peça separada e tal. Mas tá tudo aqui, tudo identificável. Você tem a bomba d'água, alternador, a bomba de direção hidráulica, a bateria, você tem as buzinas, a grade vazada, o servo freio. Então, assim, tá tudo aqui. Eu não tô reclamando, não tô falando mal. Tá bem montadinho e tal. Mas quando você compara, por exemplo, com um motor da Lane, que eu vou pegar aqui para vocês verem. Lane aqui para vocês compararem. Beleza, tem esse aqui, 390. E do outro lado a gente tem o 428 da Lane. Ah, mas são motores diferentes. Não, mesmo bloco, mesma família, mesmo ano. Tá, só que um tem mais cilindrada que o outro. Os dois motores são praticamente iguais visualmente, né? E a diferença de um para o outro é gritante, né? Que o reservatório, pô, já é muito mais trabalhado. Aqui você tem plaqueta, aqui você tem afiação. Enquanto aqui você já não tem isso, né? Então, pô, você meteu o pau no Lane. Não, eu tô falando o seguinte.
Esse carro tem pontos fortes em questão de detalhamento mecânico e pontos fracos em detalhamento de carroceria. Esse carro já tem pontos mais fracos em detalhamento de mecânica e pontos mais fortes visualmente. Se você tem um dinheiro separado, você tem que escolher se você quer detalhamento mecânico, né, que um tem menos e o outro tem mais, ou você quer detalhamento de carroceria, que um tem mais e o outro não tem um trabalho tão bom assim, mas é bom também, mas não é tão bom. Então assim, dá pra ver, ó, por exemplo, aqui ele tem o motor do ventilador e aqui não tem nada, né? Aqui não tem nada. Aqui você tem, porra, a fiação do avanço, você tem a fiação da bobina, você tem ali o carburador Holley dourado ali embaixo. Aqui você já não tem isso, é mais simplificada, né? Você vê que é uma peça um pouco mais simplificada. A tampa do radiador, inclusive, que é separada, aqui já não é. Então esse carro aqui tem mais investimento nessa parte, né? Aqui, inclusive, ó, a fiação do... Fiação não, a mangueira, né? Que joga, que esguicha água ali no para-brisa. Aqui você já não tem nada disso, cara. Então, assim, é treinar os olhos, né? O que você quer? Você quer mais detalhamento mecânico, mais... Com, por exemplo, um farol um pouco menos detalhado? Ou você quer menos detalhamento mecânico e mais detalhamento externo, né? Você tem essas diferenças entre um e o outro. É que você já tem uma pintura que melhora, você tem um destaque aqui dos parafusos, né, o detalhe da borracha, um trabalho maior aqui na parte da barra de torção aqui, você já até tem a pintura e tal, mas é diferente, dá pra ver como que esse cofre aqui, com essa pintura acetinada, né, ele ofusca esse aqui. Não tô criticando, eu tenho os dois, por isso que eu tenho os dois, porque é legal comparar os dois carros, né? Apesar desse vídeo não ser comparativo, é interessante mostrar isso, porque isso pode afetar a decisão de compra da pessoa. Não é que um anula o outro, né? Os dois têm seus pontos positivos e pontos negativos, né? Mas é mais ou menos sobre isso aí que eu gostaria de falar. Por quê? Porque esses carros aqui ganharam preços estratosféricos. Esses carros estão caríssimos, não valem o que valem. E esses aqui já tem um tempo já que começaram a ir na mesma onda, né? Então quando você já tem aquele seu suado dinheiro separado para comprar, você tem que saber o que você quer. E eu acho que esse vídeo aqui eu acho que ele vai elucidar um pouco disso, né? O que você espera do carro? É isso que você tem que saber. Então é isso. Esse aqui é o motor do Mustang GT Auto Art. Não tão bom quanto do irmão dele, mas ainda assim, digno. Não é um motor feio. Mas tem algumas ressalvas aí que a gente tem que falar, né? Porque as pessoas colocam muito Auto Art no pedestal, mas eles não são perfeitos em tudo também, né? Então aqui o Lenny ganha. Então vamos falar aqui do interior. Eu acho o seguinte, o interior do Auto Art, ele é muito bom, é muito bem trabalhado. Não tenho que falar mal, tá? O interior dele é muito bonito. Ele tem esse volante aqui, finíssimo, maravilhoso. Os volantes da Auto Art são muito bons, tá? E você tem aqui os raios de metal com um cavalinho no meio. Os relógios, cara, ali você pode ver ali tem o velocímetro, o conta-giros, e aqui você tem a headline, né? Tudo muito bem detalhado, né? O forro de porta, um plástico muito bom, né? Os plásticos aqui, eles são muito bons, são muito bons. Os pedais, o padrão de carpê da Auto Art é muito específico, só eles que tem. E que o forro de porta, você tem ali os dois cintos de segurança ali no console, aqui presídio. O banco aqui, ele é mais simples, tá? Ele não é um banco tão trabalhado, inclusive aqui com uma rebarba, mas o visual da interna do carro é maravilhoso. A Auto Art, ela tem essa coisa de fazer interiores bons, proporcionais. Você sente que tem espaço aqui dentro, né? Não, que tem interiores que são bem feitos, mas tudo é muito grosseiro e tudo é muito grande.
Então parece que fica tudo muito desproporcional. Às vezes o volante bate no banco. Você não tem esse espaço que onde passa a perna do motorista. E pouca gente observa isso. Aqui você tem essa sensação de espaço, né? Apesar de ser um carro apertado por dentro, você vê que eles se preocuparam em fazer as coisas com uma certa proporção. Agora eu vou estar mostrando ele aqui do outro lado. Vou pausar o vídeo aqui que eu tenho que virar o carro. Aqui a gente já tem o lado carona, né? Vou tentar aqui mostrar pra vocês. Olha só, gente. É um painel bem detalhado. Você tem a alavanca ali, o carro era manual. Tá? Ali você tem um rádio. Aqui um Mustang, detalhamento de madeira. Muito bom, tá? A interna desse carro é boa. Né? E os quebra-sóis. E esse detalhe aqui. Ele tem um console no teto ali, ó. E pouca gente, eu acho que pouca gente viu isso, né? Com a iluminação e a forração ali em madeira. Isso aqui é legal pra caramba, cara, tá? Isso aqui dá um visual maneiro no carro, assim, na interna, e pouca gente viu isso, né? Eu vejo muito pouca gente comentando sobre esse console. Ali atrás dos bancos traseiros, eu não tô conseguindo focar aqui, mas eles são bem feitos, sim. E essa aqui é a interna do Mustang de uma forma geral, né? Bem feita. E agora eu acho que convém a gente comparar, porque acabou que virou um vídeo comparativo com o do Lane. Aqui. O Lane já está aqui do lado de porta aberta. E você tem aqui o interior do Auto Art, que é muito, muito bem detalhado, e você tem o do Lane. E o do Lane, ele também é detalhado. Eu arrisco dizer que ele tem mais detalhes, inclusive, que no próprio banco, né? O banco se mexe e tal. Você tem detalhe aqui do cinto, da costura do cinto, né? Esse carro aqui, ele não tem o console ali em cima e tal, mas é um interior bacana. É detalhado, sim, muito bem detalhado. As forras de porta, inclusive, né? Até um pouco mais aí superiores, né? O painel, você vê que eles têm uma semelhança aí de acabamento forte, né? Dá para um bater de frente com o outro aí, nessa questão de painel. Mas o Auto Art ele leva em detalhes pequenos, tipo os frisos aqui dos relógios, né? Que o Lane até tem, mas não da mesma forma ali. As cores ali do relógio não é igual, não tem a tal da headline. O volante, tudo bem, esse volante aqui não é desse carro, foi adaptado, tudo bem. Pô, esse volante é mais bonito e tal, né? Mais fino. Aqui você tem um volante bonito também, com detalhamento em madeira, mas um pouquinho mais grosso. Ali você tem a chave de seta pintada, o outro não tem a chave de seta pintada. Então aqui, cara, eu acho que eles. Eu acho que os dois, um completa o outro. Né? Acho que os dois são bem parelhos. Esse carro aqui ele tem o cinto de segurança atrás, né? Que esse carro vem com o Santo Antônio. Então assim, os dois são legais. Mas o Auto Art, ele é mais clean, né? Apesar de não ter a mesma funcionalidade do banco ser um pouco mais tosco, ele é mais clean, né? Ele é mais clean, mais visual. O carpete é cinza também, né? O que realça e traz para fora os detalhes do banco, do pedal. Aqui não, aqui você tem um carro com o interior um pouco mais carregado e com carpete preto, né? Então, esse carro originalmente, eu duvido que esse carro vinha com carpete cinza por dentro. Eu acho que isso foi uma técnica aí mais visual, né? Pra quê? Pra saltar os detalhes do interior pra fora. Esse aqui já tem o carpete preto, então as coisas não são tão soltadas pra fora. Ele tem o tapete de borracha aqui. Os pedais são mais detalhados também. Mas a simples mudança na cor de um carpete traz esse interior um pouco mais pra fora. E esse aqui, apesar de muito bem feito, muito realista, fica um pouco opaco a depender dos olhos, né? De quem avalia. Vou até mostrar ele aqui, ó. Olha como é que isso aqui é bem feito. Você tem o rádio, você tem o câmbio, né? O console com o medidor de pressão de óleo e tal, né? O tacômetro. E aqui o Cobra Jet e tal, a assinatura do Kevin Shelby. Então, assim, é bem feito também. É bem feito também. Muito. Os dois são. E aqui você tem um interior mais clean, mais simples, né? Com um detalhamento muito bom. E o carpete, né, cinza, que eu acho que dá que salta, né?
o detalhamento para fora. São coisas interessantes, né? Outra coisa aqui também, vou mostrar já de uma vez, porta-malas do carro, tá? Aqui o porta-malas dele, com esse step gigantesco aqui, essa simulação de tecido aqui, ó. Na verdade, eu acho que é um tecido? Não, não chega a ser um tecido, mas é bem bonito. E aqui o da Lane, né? Já com um step menor, né? Com um step menorzinho e tal. Eu já mostrei essa mala, isso aqui são acessórios que vem nele. Então aqui, assim, o Lane ele ganha algumas coisas sim, o AutoArt ganha em outras. E paciência, né? Agora vamos mostrar os dois por baixo para vocês verem. Vamos mostrar os Mustangs por baixo agora. Esse carro aqui, primeiramente eu vou falar só dele, depois a gente compara. A gente tem aqui um 390 por baixo. Isso aqui é muito bem feito. O quadro da suspensão do AutoArt ficou muito bem feito, tá? Muito bem feitinho. Você tem tudo aqui. Você tem as bandejas, tá? Você tem a barra estabilizadora dianteira, né? Aqui você tem os pivôs aqui, né? Que sustentam a bandeja, né? A treliça. Enfim, aqui você tem todo o sistema do setor de direção. A AutoArt mandou bem nesse carro por baixo, tá? Mandou legal. Acho que não falta nada aqui. Tá? Você tem o detalhamento ali da mola da torre de suspensão. E o carro não tem suspensão funcional, mas ele tem a mola. Então os caras tiveram o capricho de botar a mola, né? É bem feito, é bem legal. Aqui um câmbio, né? Esse aqui é um top loader T10 de 4 marchas, né? E aqui você tem o assoalho com um detalhamento bacana. E o diferencial, né? Que aqui deveria ser um 9 polegadas. Assim, relação 3,25 para 1 aberto. Lembrando que esse carro aqui tem um diferencial aberto, tá? No filme dá pra ver que ele só frita de uma roda. Os amortecedores, o tanque, o escape, o silencioso e muito barulho lá fora também, né? E aí você tem o do Lane. Ambos têm um quadro de suspensão bom. Ambos, tá? Nisso aqui os dois ganham. Os dois são bem iguais. Mas o Lane ele já tem ali a polia de borracha, né? Com as correias de borracha. Aqui você já tem uma correia um pouco mais, né, de plasticão, que é o padrão, tá? Dessas miniaturas aqui. O padrão é plasticão, tá? Isso aqui é um diferencial que esse carro tem. Algumas pinturas, né? De filtro de óleo, esse aqui também tem. A caixa de câmbio que é automática, mas você tem uma pintura melhor aqui no coletor que é dourado, e aqui ele já é meio que amantado, né? E aqui você já tem a saída do escape, aqui não, o coletor ele é todo de uma cor só, né? Aqui no meio, né, você tem o detalhamento do assoalho, que é muito diferente. Aqui você tem mais trabalho de assoalho. Você tem cabo do freio de mão, você tem linha de combustível, né? Os feixes de mola aqui são mais trabalhados que no AutoArt. O diferencial aqui é um 9 polegadas real, com cardan funcional, né? A famosa pintura vermelha do 9 polegadas. Aqui você tem o que eu acredito ser um 9 polegadas. Inclusive eu acho que esse 9 polegadas aqui ele é meio desproporcional, é grandão, mas ele é muito bem feito, ele é bonito, né? E aqui você tem um diferencial um pouco menor, né? Que esse carro aqui é um 390, então é um 9 polegadas também. Mas diferente, um pouco menos, né? O cardano já não funciona, mas você tem o detalhamento ali das juntas universais, da cruzeta, do mesmo jeito que você tem aqui também, né? Os amortecedores aqui são bem mais parrudões, né? Em questão de detalhamento, o tanque é pintado, né? Lembrando que esse carro tem a ponteira do escapamento guardada no porta-malas, tá? Não tá faltando não. E aqui você já tem um tanque sem pintura. Então, assim, são coisas que eu acho interessante mostrar, né? São duas miniaturas com pegadas muito diferentes. Aqui você tem, ó, detalhamento de articulado de freio, né? Da mangueira aqui, ó, articulada e tal. Que já não tem isso, né? A AutoArt, ela não trabalha tanto com isso, né? Aqui, cabo de freio de mão e aquela coisa toda, ó, pra vocês verem que bacana. O cardan mexendo. E que nem tanto, né? Que é mais simples, né? Então, nesses pontos aqui, a AutoArt simplifica mais. E nesses pontos, Lane costuma trabalhar mais, né? Talvez essas miniaturas aqui fossem projetadas por americanos. E as aqui por asiáticos, chineses, japoneses.
Então você vê a diferença de pegada de projeto das duas miniaturas. Eu acho que isso aqui é interessante elucidar, assim. Eu acho que é bacana mostrar isso para vocês. Então vamos às considerações finais aí do modelo da AutoArt. Esse Lane aqui tem vídeo já. Aqui um pouco para as considerações finais. Cara, o que eu posso falar aqui? Esse carro, ele tem um detalhamento visual maravilhoso, gente. Olha como vocês podem ver. A postura é perfeita. A expressão do carro aqui é muito boa. As proporções. A altura em relação ao solo. O dimensionamento aqui da caixa de roda é incrível. Tudo é muito incrível aqui. Certo? Como eu mostrei para vocês no começo do vídeo. E ali a gente tem o Lane, que também é muito bom, muito bonito, tem uma boa postura. Mas ali não tem o mesmo detalhamento de farol, não é tão... Nessa parte ele não é tão bem trabalhado, né? Mas um não anula a beleza do outro, os dois podem coexistir, né? E cada um ter aí seus pontos positivos e negativos. Qual que você prefere, AutoArt ou Lane? Eu prefiro Lane 10 vezes mais. Mas por quê? Mas esse aqui tem o farol mais bonito e esse aqui é mais acertado. Mas o Lane tem detalhamento mecânico, né? Um detalhamento bem apurado aí debaixo do capô, por baixo. Eu gosto de mecânica. Ele também tem os trabalhos de friso dele. Ele é bom, é uma boa miniatura, excelente. E eu prefiro o Lane. Mas não anulo o AutoArt. Tem os dois. Eu, por muito tempo, eu era um cara anti-Ford. Minha coleção era só de Chrysler. Minha coleção por muito tempo foi só de Chrysler. E alguns GMs. Eu não queria ter carro da Ford. Mas com o tempo foram desaparecendo os carros do mercado, os Chryslers e tal. Ficou mais difícil de achar. Eu comecei a simpatizar com o Mustang. E hoje eu tenho, sei lá, uns 8 Mustang. Não são meus carros preferidos, mas eu gosto deles também. E aqui a gente tem um visual dos dois. Olha que legal. Esse carro é muito bacana, tá? Muito bem acertado. Não vou ficar falando muito de mercado, que eu acho que eu já comentei. Carro caro, difícil de achar. O pessoal mete a bica, pede mais que deve. A mesma coisa com os pobres dos Lanes, que antes é... Cara, quando eu comprei esse carro aqui, ele não tinha valor e o AutoArt já tinha. Hoje o AutoArt já tem mais valor, o dobro do valor de quando eu comprei esse Lane. E o Lane já tá custando o dobro também. Então inflacionou tudo a parada. Os caras fuderam tudo. Então assim, é legal ter os dois para fazer um comparativo. Eu acho bacana. Mas se você tiver com um leãozinho no bolso, né, para pegar um dos dois, volte neste vídeo. Veja o vídeo de novo do comparativo dos dois. Veja antes de comprar. Porque às vezes você compra isso aqui e se decepciona porque não tem o mesmo detalhamento, as mesmas proporções do AutoArt. E às vezes você compra um AutoArt esperando que ele seja um Lane. Um quesito de detalhamento ali, de mecânica, de motor e tal, de funcionalidade. São carros diferentes. Não dá para você ver todas as miniaturas com os mesmos olhos. O AutoArt ele tem que ser visto de um jeito e o Lane tem que ser visto de uma outra forma. São carros diferentes. E se pegar um Highway 61 aqui 69, 70, você tem que ver ele de uma outra forma, num outro contexto, num outro valor de miniatura. Apesar de ser tão caro quanto, todos eles são caros, né? Todos eles para valor é tudo igual, tudo uma bosta os valores, né? Mas em questão de miniatura, de forma de construção, são carros totalmente diferentes. E aí as pessoas não entendem isso e tendem a chamar um modelo de bosta e o outro de bom. Os dois são bons, dentro de padrões de qualidade diferentes, de contextos diferentes, de fabricantes diferentes, de séries diferentes, de linhas diferentes, em pegadas diferentes, com públicos diferentes, porque às vezes o cara que tem esse Bullet aqui não é o mesmo cara que tem esse KR, é diferente, entende? Então assim, são coisas que você tem que considerar, né? Então são miniaturas diferentes, cada marca tem uma pegada, e é isso que eu tentei mostrar nesse vídeo para vocês do Bullet aqui. Inclusive eu acho que eu vou regravar o início do vídeo, porque agora a iluminação tá melhor.
Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e dos dois carros. É uma honra estar mostrando isso aqui pra vocês, porque eu amo eles. E é isso, até o próximo vídeo.